E o Flamengo está otimista em relação à chance de contratação de Luiz Henrique. Informação que você soube primeiro por aqui. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes para completar. Craque ignorado pelo futebol brasileiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você soube primeiro aqui no canal do Nicola que o Flamengo havia aberto negociações para comprar Luiz Henrique. Vários setoristas e jornalistas do Flamengo minimizaram a notícia, afirmando que não passava de uma especulação. Pois bem, posso assegurar que o Flamengo está otimista em relação à compra do atleta. Luiz Henrique e Flamengo já têm um acordo em relação a salário, tempo de contrato e luvas. A proposta, como eu contei para vocês na semana passada, é de 35 milhões de euros, sendo 30 milhões de euros fixos ou 178 milhões de reais, mais 5 milhões de euros em bônus, isso equivale a mais 29 milhões de reais. O Zenit pede 40 milhões de euros, mas existe dentro do Flamengo o otimismo de que o negócio pode sair diante dessas circunstâncias. Representantes do atleta estão indo para a Rússia a fim de tentar finalizar a negociação. E o Flamengo tem pressa porque pretende fazer com que Luiz Henrique seja anunciado e inscrito pelo Flamengo até essa sexta-feira. Dessa maneira ele ficaria à disposição para os confrontos contra o Cruzeiro nas duas próximas semanas, equivalentes e válidas pela Libertadores da América, fase de oitavas de final. Seria o segundo reforço mais caro da história do Flamengo, só atrás de Paquetá e com o maior salário do atual elenco. Luiz Henrique se aproximaria dos 3 milhões de reais mensais de salário, é quanto ele ganha no futebol russo. E em meio às tratativas evoluídas com o Luiz Henrique, dá para contar que a negociação com o Almada está muito, mas muito fria, a menos que exista uma enorme reviravolta na negociação entre River Plate e Almada. O Almada deve ir para o clube argentino, com o Luiz Henrique fechando com o time carioca. Luiz Henrique que surgiu no Fluminense e ainda passou pelo Botafogo, de 0 a 10. O que você pensa sobre essa negociação? E se você fosse dirigente do Flamengo, preferiria ter Luiz Henrique ou Almada? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer, com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente inclusive de Lionel Messi. Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante, que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil. Bora lá falar sobre Thiago Almada. O Flamengo não desistiu da operação. Ele não retirou a proposta, acho que fica melhor assim, ele não retirou a proposta, mas a verdade é que o Flamengo já sabe que dificilmente vai conseguir contratar o jogador argentino. O Almada aceitou a proposta do River e o River só não anunciou porque ainda não tem acordo com o Atlético de Madrid. Só para vocês entenderem, são 3 partes, né? O Flamengo, o River e o Almada. 4, e o Atlético de Madrid. Flamengo, River, Almada e Atlético de Madrid. O Flamengo tinha acordo com o Atlético de Madrid, mas não tinha com o Almada. O Almada tem acordo com o River, mas não tem com o Atlético de Madrid. E, diante desse caos, a gente deve ter uma definição nos próximos dias. A verdade é que o não acordo com o Almada fez com que o Flamengo acelerasse
uma informação que eu contei com exclusividade para vocês na semana passada, o interesse no Luiz Henrique, e daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes, tá bom? O Lucas Gabriel perguntando sobre Luiz Henrique no Flamengo. Na semana passada, eu e a Liliane Santos, que cobre o Internacional, trouxemos em primeira mão que o Flamengo havia feito uma reunião no Ninho do Urubu com os representantes do Luiz Araújo. E na oportunidade discutiu-se uma proposta de 35 milhões de euros do Flamengo ao Zenit. Eu trouxe essa informação na semana passada como exclusividade para vocês. Vários dos setoristas do Flamengo e outros jornalistas trataram a notícia como uma bola fora. O Flamengo tem vontade de contratar o Luiz Henrique, mas não passa de uma conversa inicial, nada profundo. Pois bem. Aí, dias depois, o Flamengo foi jogar contra o Internacional e um dos representantes do Luiz Henrique esteve, mais uma vez, com o Boto na concentração. Outros jornalistas disseram, visita normal, absolutamente comum, não tem absolutamente nada. Pois bem, na manhã dessa quarta-feira, eu contei para vocês também, de novo em apuração com a Lili, que a coisa entre Flamengo e Luiz Henrique está acertada e que os representantes do atleta estão indo para a Rússia para tentar desenrolar com o time russo, com o Zenit, tá? A proposta é de 35 milhões de euros, são 30 milhões de euros à vista não, fixos, e mais 5 milhões de euros em bônus. E existe a expectativa de que o Zenit possa liberar o atleta nesse contexto, até porque o Luiz Henrique não quer jogar no Zenit, tá? O Flamengo tem pressa e gostaria de ter o Luiz Henrique até essa sexta-feira. Confesso que eu não sei se vai dar tempo, até porque o Zenit costuma ser chato pra caramba, mas é uma tentativa do Fla, tá bom? O Isaías, existe gente burra nesse mundo. A Almada se negando a jogar no Flamengo. O clube paga certinho e é a melhor vitrine das Américas. Deixa esse burro pra lá fechar com o Luiz Henrique. O Fábio W2R, boa noite, Nicola. Fabrício Lopes falou que o Mengão fechou com 2 jogadores, não estão badalados. Procede, eu não tenho essa informação. Eu tenho a informação de que a conversa com o Luiz Henrique avançou, tá bom? Jussara Paixão, Nicola, o Almada tem filhos mesmo? Não, não tem. Acabei me confundindo, tá? Só para fazer essa correção aqui. A informação é de que o Almada prefere o River Plate ao Flamengo por conta de uma questão familiar. Ele se sente mais seguro na Argentina e Buenos Aires do que no Rio. A passagem pelo Botafogo não deixou tão boas impressões nos familiares. E eu acabei falando de filhos, só que o Almada não tem filhos, é um erro. Espero que vocês entendam e me perdoem por essa gafe. Carlos Vieira, Flamengo vai comprar o escudo do Botafogo. Wilson Salles. Nicola, você tem alguma informação de quem pode ser o centroavante para a reserva do Pedro, que o Flamengo está procurando? Não, Wilson, sendo bem sincero. O Flamengo trabalha com 3 nomes, né? O meia era o Almada, não rolou. O atacante tinha um outro atacante, mas o Luiz Henrique é a bola da vez. E tem um outro centroavante estrangeiro que a gente não tem ideia de quem seja, tá bom? Luiz Henrique e Almada vão para o Urubu. Fontes Nicola. Wellington, vamos lá. A minha fonte diz que o Luiz Henrique tem negociações assim, que o Luiz Henrique aceitou a proposta do Fla. Falta o acordo com o Zenit, que é sempre a parte mais difícil. Beleza? O Sávio Silveira, cheguei agora, já me inscrevendo no canal e mandando like. O Mengão desistiu do Almada, não retirou a proposta. O Flamengo chegou a dizer que a proposta valeria só até segunda-feira. Ainda assim, o Flamengo deixou a proposta lá, mas entende que dificilmente vai conseguir contratar o Almada, tá? A única chance era se o River Plate não chegasse a um acordo com o Atlético de Madrid. Enfim, tem um caos para ser resolvido nisso, tá? Nicola, você falou que o Almada não viria para o Flamengo por conta dos filhos, mas na Copa ele falou que não tinha filhos. Como apareceram esses filhos? Não, eu me equivoquei. O Almada, até por uma questão familiar que envolve segurança, ele decidiu, esse foi um dos motivos que ele optou pelo River Plate, mas ele não tem filhos e eu me equivoquei, tá bom? Que mais? Carlos Eduardo Pou, Nicola, o Almada já confirmou que vai para o River, ele disse ao River que aceita a proposta, mas o River não se acertou com o Atlético de Madrid. Luiz Henrique pode melar se tiver boi na linha. Emiliano Martinez vai para a Major League Soccer. Sobre o Martinez eu não tenho informação, tá? Sendo bem sincero. O Flamengo garante fora dos microfones, que as tratativas com o Luiz Henrique e Almada acontecem de forma paralela. Haveria capacidade financeira para as duas. Mas o que dá para imaginar é que a coisa esquentou com o Luiz Henrique depois que esfriou com o Almada, tá bom? Bruno Santos, irmão, que dificuldade é essa de falar que o Almada não quer jogar no Flamengo e ponto? Não tem nada a ver com segurança. Ele, quando estava no Botafogo, estava soltinho no Rio de Janeiro. Pois é, mas essa é a justificativa que
passaram, que a família não se adaptou e que ele prefere morar em Buenos Aires. Pode ser, não quer jogar no Flamengo. Mas o que era bem claro é que ele preferiria continuar na Europa, né? Ele tinha a intenção de continuar por lá. O problema é que não apareceram propostas.